Como então desgarrados da terra, como assim levantados do chão, como embaixo dos pés uma terra, como água escorrendo da mão, como em sonho correr numa estrada, deslizando no mesmo lugar, como em sonho perder a passada e no ombro da terra tomar. Este é o nosso ponto de partida, o presente, para uma viagem que muito nos ajudará a melhor entender o Brasil. Nosso guia será o pensamento de Caio Prado Júnior, que, aliás, era também amante das viagens e, por meio delas, pôde observar, pensar e escrever coisas sobre nosso país de um modo inédito até então. Não é coincidência partir do Porto de Santos. Caio Prado Júnior, esse jovem viajante, nasceu no seio da aristocracia cafeeira. No ano de 1928, mais de 20% de todo o café exportado aqui em Santos vinha da companhia Prado Chaves, da família de Caio. Nem mesmo nascer de uma família de barões do café impediu Caio Prado Júnior de ser um aristocrata rebelde, disposto a pensar a formação do Brasil, sua economia, sua história, sempre de olho na necessidade de transformação. Viajemos. Caio Prado Júnior nasce em 1907, em plena República Velha. É uma época de amplo domínio econômico e político da burguesia cafeeira de São Paulo. Entre os chamados barões do café, a família de Caio, o Silva Prado, é particularmente importante. Como os outros de sua família, desde cedo Caio adquire o hábito de viajar ao exterior. Mas ele também quer conhecer o Brasil profundo, o país interior. Essas viagens são a origem de uma indignação profunda que começa a surgir na alma desse jovem aristocrata. De um lado, Caio vê a miséria do povo brasileiro e do outro, dentro e fora do Brasil, vê como vivem os brasileiros ricos. Tamanha diferença só faz aumentar sua indignação.
desejo de pensar e entender, criar reflexão e teoria, por vezes encontra nos homens também disposição para a luta. O intelectual Caio Prado Júnior é também um militante Caio Prado Júnior. E uma atividade alimenta a outra, se é que podemos separá-las. O fato é que Caio Prado Júnior é um dos primeiros pensadores brasileiros que apresenta uma novidade. Um modo novo de interpretar e entender o Brasil e suas relações. O marxismo. Caio Prado nasceu em 1907, no seio do que é considerado uma das mais importantes famílias da chamada burguesia cafeeira de São Paulo. Em 1907, em pleno período da chamada República Velha, ou seja, um período em que o grupo social do Caio Prado tem amplo domínio político, econômico e social. O próprio Caio Prado, eu acho que chega a mencionar, mesmo em entrevistas que ele concedeu, como viagens que ele costumava fazer tanto no interior do Brasil como no exterior, logo chamaram atenção para ele sobre a discrepância, no fundo, das condições de vida da grande maioria da população brasileira, para uma minoria que vivia muito bem, e mesmo para outros países. Ele ingressa no Partido Democrático de São Paulo. O que é o Partido Democrático de São Paulo? É um partido que, na verdade, reúne tanto membros dessa burguesia cafeeira de São Paulo, como das camadas médias descontentes com o regime. A gente pensa em coisas como o voto secreto, a instituição de direitos civis, no sentido também mais amplo. E é interessante que o Partido Democrático, nas eleições de 30, vai apoiar o candidato que se coloca contra a situação vigente na República Velha. A primeira prisão do Caio Prado ocorre justamente nesse momento. Parece que num curso, o que provavelmente seria quase que um antecessor das atuais carreatas, do Júlio Prestes, que era o candidato oficial, o Caio Prado dá um grito, viva Getúlio, e por isso ele é preso rapidamente. Em 30 ocorrem as eleições, como é comum na República Velha, na Primeira República. Essas eleições são fraudadas, portanto, o Getúlio é derrotado, mas o que é novo nessa situação, nessas eleições, é que os derrotados não aceitam o resultado. Eles vão pegar em armas e justamente a partir daí ocorre o chamado movimento da Revolução de 30. E o Caio Prado vai se engajar nesse momento. Ele, no fundo, acredita, imagina, que a Revolução de 30 pode mudar a face do Brasil. É decisivo também nessa virada, nessa mudança dele, que de alguma maneira continua ao longo da vida dele, ele não sai desse rumo. Também a experiência de viajar para a União Soviética. A gente pensa isso no começo dos anos 30. A Revolução Russa, naquele momento, ainda é muito recente. Mesmo o stalinismo não está claro que vai ser essa orientação que vai predominar. E há, no fundo, uma esperança, nessa espécie de canteiro, que era a União Soviética, de construir um novo mundo. Então, a partir daí, que o Caio Prado assume esse rumo, de compromisso com o socialismo, que vai marcar o resto da vida dele. A adesão ao socialismo é um marco na vida de Caio Prado Júnior. Antes dela, pode ter sido um menino inquieto, mesmo um jovem rebelde, mas a sua inquietação, a sua rebeldia não tinham ainda uma orientação precisa. A partir da adesão ao marxismo, Caio Prado Júnior sabe que rumo tomar. Dedica o resto da vida ao estudo e à militância por essa causa que abraçou na juventude. No Formação do Brasil Contemporâneo, o livro de 42 do Caio Prado, que eu acho que é a grande obra dele, Caio Prado tem um comentário interessante. Ele diz que um professor estrangeiro, num certo momento,
diz para ele que invejava, né, os historiadores brasileiros, já que eles podiam assistir às cenas mais vivas da sua história sendo realizadas naquele momento, né. É fundamental no sentido, né, da interpretação dele do Brasil, justamente nos termos, né, que ele vai entender a história brasileira como uma história que não é feita com rupturas, até em contraste, se vocês quiserem, com a Revolução Francesa, né? No sentido que é uma mudança definitiva, uma quase que ultrapassagem, né, do passado, no caso, o passado do antigo regime, no momento da Revolução Francesa. No Brasil, não, ao contrário. E se pensa especialmente o problema da grande exploração, em particular a grande exploração agrária, que o Caio Prado dá muita atenção, no fundo, o que o Caio Prado está apontando, está sugerindo, né, é que essa grande exploração que vem da colônia, até como uma coisa inovadora, né, em Portugal, né, na própria formação do capitalismo, né, no sentido mundial, se mantém, né, na perspectiva dele, Caio Prado, sei lá, nos anos 30, 40, 50, 60, e mesmo talvez hoje a gente pudesse até pensar esse agrobusiness, né, até que ponto existe continuidade aí. Um dos pontos interessantes, um dos comentários, acho que bastante sugestivos que o Caio Prado vai fazer, é justamente, né, que no Brasil está aberto um método original para o historiador. O historiador não deve simplesmente consultar arquivos, como talvez faça, sei lá, na Europa, nos países capitalistas centrais. Ele diz, está aberto para o historiador, né, viajar pelo país, né, e justamente aí, né, perceber questões centrais da nossa história, né, nesse sentido que é uma história feita sem rupturas. Ou mais ainda, né, ele sugere que no Brasil há uma espécie de um processo, uma situação, né, em que o tempo se projeta no espaço. É um pouco aquele tema também do modernismo, né, do poeta modernista e a carroça de boi. Né, coisa que a gente vê no Brasil a todo momento, né, os tempos históricos variados. Então, isso é possível, é interessante para a própria análise, né, por você perceber, por exemplo, até pontos do passado que parecem longínquos, mas que continuam presentes no Brasil, e que, por outro lado, né, também, o que é mais significativo, acho que é isso que o Caio está fazendo, no fundo, né, refletem, se vocês quiserem, o desenvolvimento histórico brasileiro. O Brasil começa através do engenho. O engenho era feito do senhor de engenho, todo poderoso, que parecia um senhor medieval. Ele tinha o domínio absoluto, era a autoridade máxima, econômica, jurídica e até religiosa na colônia, no século XVI e no século XVII. E o engenho era uma operação complicada, exigia tecnologia, exigia muitos escravos, e toda a sociedade brasileira estava assentada nessa produção. Além desse aspecto econômico, existiu também esse contato entre o senhor e o escravo. Essa relação, evidentemente, era uma relação de dominação, mas também houve uma relação de intercruzamento, inclusive sexual, que foi a base da miscigenação. A complexidade do Brasil decorre desse fato. É uma relação de exploração, de classe, mas ao mesmo tempo permeada dessa relação corporal, afetiva, sexual. Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo sentido. Este se percebe não nos pormenores de sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num largo período de tempo. Quem observa aquele conjunto, desbastando-o do cipoal de incidentes secundários que o acompanham sempre e o fazem muitas vezes confuso e incompreensível,
não deixará de perceber que ele se forma de uma linha mestra e ininterrupta de acontecimentos, que se sucedem em ordem rigorosa e dirigida sempre numa determinada orientação. Se vamos à essência da nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros, mais tarde ouro e diamante, depois algodão e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais do que isso. E é com tal objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileira. Tudo se disporá naquele sentido, a estrutura, bem como as atividades do país. Cada 4 ou 5 negros traziam uma criolinha, uma negrinha bonitinha, uma moleca de 11, 12 anos, que não era para os negros, é claro, era para o senhor, não era para o capataz. Confortos do senhor. Aquela moleca e as outras negras que surgiam aqui, trepadas pelos brancos, geravam mulatos, que já ao nascer aprendiam a falar português. E eles não eram africanos, mandados para a África, eles seriam um estrangeiro. Ele era daqui. Então ele não era africano. Índio ele não era. Português não era. Quem era ele? Ninguém. Esse Zé Ninguém, negro, com aquele Zé Ninguém outro, índio, esse Zé Ninguém é que foram se conjugando para formar os brasileiros. O que é interessante é que, a partir dessa categoria de sentido da colonização, que organiza a análise, né, especialmente da formação do Brasil contemporâneo, do Caio Prado, ele pode, por exemplo, entender como se forma a família patriarcal no Brasil e mesmo, né, a ação de algo parecido com esse ethos do aventureiro. Mas ele não fica restrito a essa dimensão. Ele está pensando, né, esses aspectos, né, ou esses momentos, se vocês quiserem, como parte de um todo maior da colônia, que no fundo, né, a orientação principal é aquela que a gente estava falando antes, produzir, né, em grandes unidades trabalhadas pelo braço escravo, bens demandados pelo mercado externo. E justamente o que o Caio Prado está destacando é a dificuldade, né, de superar essa orientação que vem da colônia e criar algo que ele pensa em termos mesmo da constituição de uma nação, algo do tipo, né? Pelo menos esse é o horizonte dele. Uma inovação importante é justamente, né, a posição que o Caio, acho que já na evolução política do Brasil está sugerindo, de entender o Brasil especialmente na sua relação com o resto do mundo. Isso vai aparecer de maneira mais clara, de maneira mais desenvolvida na formação do Brasil contemporâneo, especialmente, né, no capítulo, na discussão que é retomada toda hora nesse livro, sobre o sentido da colonização. Por que isso? Que, na verdade, o que o Caio Prado está dizendo é que a razão de ser do Brasil é, desde o início da sua história, produzir em grandes unidades, né, trabalhadas pelo braço escravo, originalmente, essas grandes explorações que eu estava falando, bens demandados para o mercado externo. Isso representa uma mudança em relação às análises, às interpretações vigentes sobre o Brasil até então. Quando ele escreve o primeiro livro dele, Evolução Política do Brasil, que até o subtítulo, né, do Evolução Política do Brasil sugere claramente, né, esse uso, né, do que ele vai chamar depois, até acho que no prefácio, né, do método relativamente novo, o materialismo histórico, para entender o Brasil.
É verdade que talvez aí, né, eu acho que não está tão plenamente desenvolvido o argumento, como vai aparecer depois na formação do Brasil contemporâneo, mesmo a História Econômica do Brasil, a Revolução Brasileira, que é um livro mais polêmico, mas já há um esforço que é bastante interessante, bastante original, se você quiser, mesmo em termos da literatura marxista, então existente no Brasil, que é pequena, né, de não pensar o Brasil simplesmente em termos de aplicar, né, por exemplo, essas teses da Internacional Comunista sobre os chamados países coloniais, semicoloniais e dependentes ao país, mas sim interpretar o país a partir das suas condições, usando o marxismo especialmente como um método, né, de interpretação e de transformação da realidade. 100 milhões de negros foram arrancados da África em 4 séculos para as Américas. Desses nós gastamos uns 12 milhões. Metade morreu. Metade, 6 milhões, foi incorporado ao sistema produtivo aqui. Na região que eu chamo crioula, de Pernambuco à Bahia, com a quantidade enorme de negros produzindo açúcar, negros importados, o negro morria, era substituído. O negro era como carvão, um saco de carvão, acabou um, você compra outro. O programa político dele não vai muito além do programa do PCB. Em boa medida, é um programa no sentido de trazer à cidadania a grande maioria da população brasileira, especialmente do campo, né, que o Caio Prado dá grande atenção, né, até no fundo, né, não dando muito peso, né, muita importância à própria industrialização que estava ocorrendo no Brasil naquele momento. A questão agrária para ele é central. Por quê? Porque na época em que o Caio escreve, 80% da população brasileira vive no campo. Então a maneira de fazer a integração passava pela questão agrária. Então a questão agrária, a Revolução Brasileira, no seu braço democrático, ele praticamente se resumia à questão de fazer reforma agrária. Para Caio Prado Júnior, a independência teria se iniciado já em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. A emancipação teria se dado por iniciativa dos proprietários rurais, organizados no Partido Brasileiro, numa tentativa de antecipar iniciativas que poderiam ter vindo dos setores populares. Na obra dele, propriamente dita, nos livros, né, que no fundo estão sempre pensando, né, intervir na realidade, esse é o horizonte, isso que está colocado, a própria formação do Brasil contemporâneo é interessante, no prefácio, logo no início, ele diz, esse é para ser um primeiro livro que deve nos levar até o Brasil de hoje, que é o que realmente interessa, pensando nesse mesmo lado político, né, de transformação, né, da realidade, que no fundo a teoria deveria abrir caminho. Por outro lado, também é interessante que a gente pode pensar quase também uma dimensão do Caio Prado, no sentido de uma prática teórica, se vocês quiserem. É interessante que o Caio Prado vai criar, né, a Editora Brasiliense, né, até que o Monteiro Lobato também foi sócio da Editora Brasiliense, e que tinha, né, um esforço especial de publicar livros, né, de estudos sobre o Brasil, que procurasse entender o Brasil, né. Além disso, depois, já em 55, né, ele vai ser o grande animador de uma revista que vai existir até 64, né, vai desaparecer por motivos óbvios, né, nesse ano, né, que se chama também Revista Brasiliense, né, e que também tem essa orientação e de alguma maneira indica, né, uma posição dele, e mais do que dele, um certo grupo, de alguma maneira, próximo a ele, crítico em relação às teses, né, do
PCB, que no fundo, né, entendiam a partir mesmo das formulações da Terceira Internacional, um passado feudal no Brasil, né, entendido na colônia em especial, imaginando resquícios desse passado feudal, e a partir daí a necessidade de realizar uma revolução burguesa, no sentido clássico, né, de alguma maneira abrindo caminho para uma aliança entre burguesia nacional, que era chamada de burguesia nacional, operários e camponeses. O ponto principal aí está justamente na ideia, né, de que o Caio Prado entende o marxismo especialmente como uma abordagem ou como um método, né, um método tanto de interpretação como de transformação da realidade. Então o que ele vai fazer a partir daí? Ele não vai simplesmente aplicar o marxismo, né, pensado então como esse conjunto de fórmulas com validade universal, que, por exemplo, as teses da Internacional Comunista sobre os chamados países coloniais, semicoloniais, independentes, em quais são incluídos o Brasil, né, todos os países que, na verdade, né, fossem diferentes da Europa, dos Estados Unidos, do mundo desenvolvido, né, que depois foi conhecido como Terceiro Mundo, né, na verdade, né, ele vai tentar entender, a partir do marxismo, as particularidades brasileiras. Então, um ponto fundamental dele, né, é justamente, né, entender a colônia, né, e depois, mais do que a colônia, né, o que vem à frente no Brasil, né, inserido no próprio quadro, né, de formação do capitalismo. Se a gente pensa no momento da colônia, isso é especialmente importante. É o momento que o capitalismo, até no sentido mundial, está se formando. Além disso, um ponto muito interessante da análise do Caio Prado sobre a colônia, é que, de alguma maneira, a própria categoria, o sentido da colonização também possibilita, é reconstituir a colônia como uma totalidade com dimensões variadas, onde aparece, onde é central a questão da produção, mas que junto, né, com a produção, né, a parte mais econômica da vida material diretamente, também vai aparecer, mesmo que problematicamente, né, a formação de uma determinada sociedade. Em 1933, é publicado o primeiro livro de Caio Prado Júnior, chamado Evolução Política do Brasil. O subtítulo esclarece tratar-se de um ensaio de interpretação materialista da história brasileira. O livro foi um dos primeiros a utilizar o materialismo histórico como método de interpretação da realidade brasileira. O certo é que praticamente inexistia marxismo no Brasil até 1922, quando o PCB foi fundado. Mesmo o Manifesto Comunista foi editado aqui só em 1926.
Evolução política do Brasil marca o rompimento de Caio Prado Júnior com a democracia burguesa e sela o alinhamento com o marxismo, compromisso que manteria até o fim da vida. A NL é interessante que ela antecipa até a experiência das frentes populares, né, que vão ocorrer aí a partir dos anos 30, até como reação à ascensão do nazifascismo. Como uma organização frentista, o que faz a NL, a Aliança Nacional Libertadora? Ela reúne comunistas, até a iniciativa é comunista, né? Mas não só comunistas, né? Socialistas, liberais, grupos antifascistas no sentido mais amplo. Então ele entrou com 28 anos, ele vai ter um papel muito importante na ANL, em especial na ANL de São Paulo, né? Ele vai se tornar vice-presidente, né, da seção paulista da ANL, né? E, na verdade, vai ser o principal animador da ANL em São Paulo. O general Miguel Costa, lá da época do tenentismo, vai ser o presidente. Mas, realmente, quem vai estar animando a ANL é o Caio Prado, né? Por conta disso, ele vai viajar pelo interior, organizar diretórios, ajudar a imprensa, né, partidária, até financeiramente, né, que até os recursos, né, do Caio Prado permitiam isso, né. A ANL depois, né, vai ser colocada na ilegalidade, vai, por conta disso, né, precipitar o levante, né, de 35, né, que ainda hoje, né, é conhecido como intentona, né, que é o nome, né, dos adversários. O Caio Prado mesmo vai ser preso aí, mas mesmo depois é interessante que a atuação dele, né, política é muito marcada por essa experiência da ANL. Tendo ainda exilado Luiz Carlos Prestes como presidente de honra, a ANL congregou uma ampla gama de setores da sociedade brasileira. Na pauta do movimento, além da luta contra o integralismo e o fascismo de modo geral, estavam as bandeiras tradicionais do PCB, a luta contra a dominação imperialista e o fim do latifúndio em nosso país. Em 1935, Caio Prado Júnior estima que a ANL tem entre 70 e 100 mil militantes espalhados pelo Brasil. Número impressionante, dada a repressão reinante do grupo varguista e sua lei monstro, a Lei de Segurança Nacional promulgada em 4 de abril de 1935. Neste período, a ANL é colocada na ilegalidade, o que precipita um levante militar conhecido como Intentona Comunista. Caio Prado Júnior é preso. Cárcere. Caio Prado Júnior escreveu a lápis 2 diários políticos em pequenos cadernos de brochura, em que anotava e resumia as notícias que lia nos jornais. Em 1937, aproveitou um momento de relaxamento do governo de Getúlio Vargas e, por meio de um habeas corpus,
saiu da cadeia e se exilou na França, onde ficou até 1939. Depois, escreveria vários trabalhos que seriam publicados na editora que ele próprio fundou, em 1942, a Editora Brasiliense. No mesmo período em que dá início à Brasiliense, Caio Prado Júnior também participa ativamente da campanha pela redemocratização do país. No momento de grande prestígio comunista no mundo todo, em razão da decisiva participação soviética na derrota do nazifascismo, Caio Prado Júnior é eleito deputado estadual com mais de 5.000 votos. O PCB tem então 11 deputados, a terceira maior bancada da Assembleia Legislativa de São Paulo. Caio Prado Júnior entendia que o estudo do passado deveria abrir caminho para a ação política. Por entender que a história contemporânea do Brasil começava no início do século XIX, partiu dali. Viu o período como uma espécie de cruzamento entre o passado colonial e o futuro da nacionalidade brasileira. Qual é o pensamento do Caio? Na verdade, o Caio é um marxista, ele não é um marxista acadêmico, ele é um marxista revolucionário e, portanto, todo o problema do Caio é como fazer a Revolução Brasileira. Então, ele se dedica a formular uma teoria da Revolução, que daria, então, o norte desta Revolução e os desafios práticos que ela colocava para os trabalhadores brasileiros. Então, esta é a questão dele. Como é que ele vê isto em breve? Qual que é a ideia dele de Revolução? O que é o Brasil? O Brasil é uma longa transição do Brasil colônia de ontem para o Brasil nação de amanhã. Então ele diz, a nossa sociedade é uma sociedade em formação, mas para se formar ela tem que quebrar os seus nexos com o seu passado colonial. Ela tem que quebrar o grilhão do imperialismo e ele tem que enfrentar o problema da segregação social. E isto é a Revolução Brasileira. Então, este é o pensamento do Caio Prado, é o pensamento da Revolução. Quando ele pensava a formação, ele dizia, o que bloqueia esta formação? São dois elementos básicos. De um lado, a presença dominante do capital internacional, de outro, a segregação. Diz, esta dupla articulação transformava a economia brasileira numa economia muito instável. Ele chegava ao extremo de dizer que era uma economia reflexa. Então, e é esta instabilidade que bloqueava a formação, porque a formação exige sequência, encadeamento, acúmulo, mas as crises econômicas graves interrompiam isto. Então é como se o trabalho de formação fosse um esforço de Sísifo. Você constrói, depois regride. Esta é que é a ideia dele. Bom, hoje o capital internacional é mais forte e mais volátil. E hoje a segregação ela é mais profunda e mais complexa. O problema do Caio Prado é entender a Revolução Brasileira. Para isso ele dedica um livro de 66, a Revolução Brasileira. E qual é o programa da Revolução? Qual que é a ideia? A Revolução Brasileira tinha que cumprir fundamentalmente duas tarefas. Fazer a Revolução Democrática e fazer a Revolução Nacional. E na visão dele, nesta ordem, primeiro a democrática e a democrática que ia encadear a nacional. O que é a Revolução Democrática do Caio? É enfrentar o problema da escravidão, enfrentar o problema da segregação social. Esta que era a questão, integrar o conjunto dos brasileiros no desenvolvimento material do país. Este é um lado da Revolução. É por aqui que a Revolução deveria, digamos, começar. E o segundo aspecto da Revolução Brasileira é a Revolução Nacional. Cortar o cordão umbilical com o imperialismo. Isto quer dizer o quê? Redefinir qualitativamente o modo do Brasil participar na economia mundial. Não deixar de ter uma participação passiva, onde o Brasil se ajusta às exigências do imperialismo, mas ajustar a nossa presença internacional às necessidades do povo brasileiro, às necessidades da formação.
O livro que o Caio Prado escreve em 66 e que é um livro, né, visivelmente polêmico, né, de crítica ao que ele chama de teoria ortodoxa da Revolução Brasileira. Ou melhor, basicamente, essas formulações do PCB, essa visão, no fundo, estanque do marxismo de aplicação de fórmulas prontas e que, na visão dele, teria levado à aliança com o populismo, abrindo caminho, né, para a derrota de 64. Ele, Caio Prado, a partir daí, questiona, no fundo, ligado à própria interpretação original dele do Brasil, né, dada pelo marxismo, mais uma visão como método, e vai, no fundo, sugerir, né, uma ideia de que você não deveria procurar uma aliança, né, com a burguesia nacional, operários, né, camponeses, aliás, a burguesia nacional, como sugeriu o PCB, mas muito mais, né, a ideia de uma aliança entre trabalhadores do campo e da cidade, pensando no capitalismo, né, presente tanto no campo como na cidade, e também sem grandes contradições entre capitais externos e capitais nacionais. A Revista Brasiliense é fechada com o golpe militar de 1964. Ainda profundamente abalado pela derrota, Caio Prado Júnior publica em 1966 o livro A Revolução Brasileira, na tentativa de entender a interrupção do avanço popular. O livro é claramente destinado à esquerda, e particularmente ao PCB, que teria visto no governo João Goulart um período de avanço revolucionário, enquanto, na verdade, teria sido para a preparação do golpe. Para Caio Prado Júnior, os erros que conduziram ao golpe teriam sido frutos da falta de teoria adequada que orientasse a ação revolucionária. Considero o Caio Prado Júnior mesmo talvez o nosso, não sei se ele é vou discordar um pouco do que foi dito, não sei se ele, na época dele, foi o mais brilhante pensador marxista brasileiro, talvez tenha sido o único nesse sentido, porque talvez tenha sido o único que não decalcou, né, não copiou. Mas eu penso que como pensador marxista original, que tinha que instrumentalizar pegar um instrumental teórico pensado por uma realidade que não era brasileira, e com esse instrumental teórico entender a realidade brasileira, ele evidentemente cometeu erros, mais do que erros, ele deixou lacunas no seu trabalho. E essas lacunas só poderiam ter sido deixadas por causa da sua originalidade no tratamento da realidade brasileira. Seguindo nesse campo da originalidade do Caio Prado Júnior, é evidente que ele não pode ser visto como um marxista, um comunista, igual aos outros pensadores do seu tempo. Eu creio que ele tem uma característica que ele segue naquele livro muito pouco lido dele, que é o Dialética do Conhecimento, mas que reaparece na Revolução Brasileira, que é a ideia de que os conceitos com os quais ele trabalha são conceitos que expressam não coisas estabelecidas e fixas,
Caio Prado Júnior não define coisas. Caio Prado Júnior define relações. Por exemplo, no Dialética do Conhecimento, ele dá um exemplo, ele gostava muito de matemática, de física, né? Estudava muito esses campos do saber. Ele dá até o exemplo do conceito de velocidade. Quando nós definimos a velocidade como espaço sobre tempo, nós não podemos parar de definir o que é espaço, o que é tempo, o que é velocidade. A velocidade é uma relação entre esses entes. A relação entre esses entes já é algo objetivo. Portanto, nós temos que trabalhar sempre com relações e não definir coisas fixas. O mesmo, portanto, ele faz quando estuda a história do Brasil. Ou o que ele chama de Revolução Brasileira. Ela só pode ser apanhada como uma processualidade histórica e não como um conjunto de coisas ou tarefas já pré-determinadas para os agentes da Revolução. Hoje, o problema da segregação é mais complexo, porque aquilo que o Caio dizia que era urgente de ser feito não foi feito. Então, o problema da segregação, ele teve uma metástase, ele se espalhou. Então, hoje, a questão agrária é também uma questão urbana e é também uma questão operária, no sentido de dar emprego a todos. Mas esta ideia básica, começar pelo enfrentamento do problema fundamental do povo brasileiro, que é o problema da desigualdade extrema que caracteriza a sociedade brasileira. Esta que é a centralidade da questão agrária no pensamento do Caio Prado. Como o domínio do imperialismo aumenta, e você vê isso pela presença das multinacionais na economia brasileira, e como o problema da segregação ele ficou mais complexo ainda, porque hoje ele não é apenas agrário, mas ele é também urbano, ele não é localizado em algumas regiões, mas ele é generalizado pelo conjunto do país, o Brasil permanece, digamos, com sua formação bloqueada. Mais do que isso, né? O que foi formado corre o risco de regredir. Então, nós agora vivemos um processo de reversão neocolonial. Entendido como o quê? Entendido como uma incapacidade absoluta de compatibilizar desenvolvimento capitalista, democracia social e soberania nacional. Então, na minha opinião, o Caio Prado é um autor extraordinariamente atual. Caio Prado Júnior foi fiel à decisão que tomou aos 24 anos, quando, como muitos de sua geração, aderiu ao socialismo. Desde então, procurou, como marxista, combinar teoria e prática, como atestam suas obras e iniciativas militantes, e também a editora e a revista Brasiliense. Diferentemente de muitos de seus companheiros, não entendeu o marxismo como um conjunto de fórmulas prontas, mas como um instrumental através do qual podia entender o Brasil, um país que ainda conserva muitos traços daqueles mostrados em sua obra. No discurso proferido em 1967, quando recebeu o prêmio Juca Plato, Caio Prado Júnior nos falou sobre a função do intelectual. É sobretudo de homens de pensamento, que sejam também homens de ação, que o Brasil necessita, e necessita hoje, mais do que nunca, neste momento que vivemos, quando parecem coincidir o máximo de necessidades e aspirações do povo brasileiro a exigirem amplos horizontes e perspectivas. É possível vislumbrar aí, por suas próprias palavras, quem foi Caio Prado Júnior, um homem de pensamento e de ação.